Olá, mulher! Ines aqui para mais um vídeo do canal e hoje eu quero conversar com você sobre a sua grandeza. Eu tenho 47 anos, estou passando por um processo de separação e te convido já a estar aqui, se gostar do conteúdo, se quiser aí estar me seguindo, se inscrevendo no canal. A nossa grandeza, ela vai muito além do que a gente faz. Então, quando eu sento num atendimento que eu pergunto para uma mulher, eu digo, né, eu pergunto quem ela é, ela fala o que ela faz. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então, assim, então a nossa grandeza, ela está dentro de nós, mas no que nós somos. Então, ela está alinhada com a nossa identidade. E aí, muitas vezes, essa grandeza, isso que nós somos, quando a gente quer colocar para fora, nós não conseguimos. E existem alguns fatores, e eu quero falar hoje aqui, alguns fatores que eu percebi. E um dos fatores que eu não conseguia colocar a minha grandeza para fora, alinhar a minha identidade, foi a ambiência. Então, a ambiência, ela não é só um lugar, ela é física e emocional também. Então, a ambiência é o que? São as pessoas, é o lugar que você está, é a atmosfera que você está. Então, se você está numa atmosfera onde tem reclamação, onde tem pessoas negativas, onde tem pessoas que não acreditam no teu potencial, depois nós vamos falar disso também, você não consegue evoluir. Então, por mais que você tente, por mais que você se esforce, chega um momento que a tua força acaba e você também se esgota e não tem como você persistir nos teus propósitos, nos teus resultados. Então, por isso que eu percebo hoje, ao longo de 5 anos nessa jornada, já com atendimentos, que as mulheres, até para fazer o emagrecimento, elas não conseguem, porque elas não têm a ambiência correta e elas não têm as pessoas certas para ajudá-las nessa evolução. Então, a ambiência é muito importante e as pessoas também que nós estamos convivendo. Por quê? Porque essas pessoas ou elas vão nos validar ou elas vão enterrar a gente lá no fundo do poço. E isso é muito importante a gente saber por quê? Porque aí a gente começa a ter uma consciência. Quando a gente começa a ter essa consciência que nós falamos que são esse início, né? É esse despertar. Eu tenho muitas mulheres aqui que estão nesse processo e é isso que eu falo, a gente segue juntas, nós estamos aqui para seguir juntas nesse caminho. E também essa conversa aqui, ela surgiu de uma conversa que eu tive com outra mulher. E ela assim, mas o que na verdade está acontecendo contigo? Qual foi essa realmente hoje, essa paz que você disse que você sente, da onde que ela veio? E aí eu falei para ela, agora esse ponto aqui que eu quero conversar com vocês, sobre a geografia. Sobre o lugar que eu me encontrava, sobre a ambiência que eu estava, sobre as pessoas que eu estava me relacionando. A minha geografia, o lugar onde eu estava, não me permitia crescer. Não me permitia ser quem eu realmente vim para ser. Então mas precisa se separar. Não estou aqui erguendo bandeira para você se separar, querida. Estou erguendo uma bandeira aqui para você entender quem você é, entender a sua ambiência, entender a sua geografia, tá? Entender por que muitas vezes os seus planos, os seus projetos, os seus resultados não chegam. E foi nesse lugar que eu fiquei frustrada, que eu fiquei perdida e eu muitas vezes coloquei toda essa sobrecarga em mim. Eu tenho muita autorresponsabilidade sobre quem eu não sou um alecrim dourado, eu não sou perfeita, eu tenho uma sombra também, porque todos nós somos luz e sombra, todos nós temos as duas partes, temos o negativo e temos o positivo. Mas eu estou dizendo aqui que conscientemente, com as pessoas que eu estava convivendo, havia um choque de ideias, havia um choque do querer, de resultados diferentes e também a nossa comunicação. Então, algo também que eu trago aqui muito é sobre isso, sobre a comunicação. Como que tá essa comunicação com as pessoas que você convive, dentro desse lugar que você convive, tá? Dentro desse, eu já falo mais mesmo dentro de casa, porque eu acho que é dentro de casa que a gente realmente demonstra quem a gente é, né? Então, isso é importante trazer aqui. Então, a geografia, ela é o lugar, ela é onde que você se encontra, você consegue realmente ouvir a música que você quer, você consegue fazer o que você veio para fazer, e nessa geografia você tem paz, você se sente bem, como que é isso? Então a geografia é muito importante, que é o local. Diversos pontos na Bíblia também traz isso, sobre Deus mudar a geografia das pessoas. E hoje também aqui na internet a gente tem muitos relatos, se você colocar aí e acompanhar pessoas que mudaram a geografia e mudaram a sua vida.
Então, existem promessas bíblicas e existem muitos resultados sobre isso. Então, o que eu estou trazendo aqui é algo que aconteceu comigo e realmente eu encontrei a minha paz a partir do momento que eu quis mudar a minha geografia e mudar toda a minha vida. Então, existe uma grande dor, sempre que você vai ter um crescimento, vai existir uma grande dor. Então, olhe para sua vida sempre que vir uma grande dor, sempre que você sair dessa zona de conforto, sempre que você tiver um obstáculo, é algo aí para você ser forjado, para você ser lapidado. E a partir do momento que você passa por esse obstáculo, aí você não vai reclamar, você vai olhar, você vai resolver, você vai olhar como adulto para isso, como adulta, né? Você vai olhar para isso, você vai resolver. Então, isso vai te ajudar a passar. Então, essa questão da dor também, ela vem muito com essa questão também da nossa grandeza. Às vezes, para a gente perceber a nossa grandeza, a gente vai precisar cortar laço com algumas pessoas, vai precisar sair de alguns lugares. Outros lugares, eles vão nos empurrar para fora. Existem muitas situações, pode perceber, que você diz, eu trabalhava naquele lugar, eu me sentia tão feliz e logo me demitiram. Ou eu tinha um amigo, uma amiga que nós nos dávamos tão bem e aquela pessoa sumiu. Por quê? Porque existe também isso. Existe de Deus aí, do universo, do Criador, também retirar essas pessoas. Só que muitas vezes, e a maioria das vezes, você vai precisar agir. Você vai precisar ter comportamentos diferentes, você vai precisar dizer aquele não. Então, a ambiência aqui, ela veio muito forte quando essa pessoa me perguntou. E aí eu disse, olha, a paz que eu sinto hoje tem muito a ver com essa geografia. Com eu dormir, com eu acordar, com eu ter um espaço para eu realmente fazer o que eu quero fazer, né, sem reclamação, sem ver aquela pessoa às vezes olhando de atravessado ou a pessoa querendo mandar na minha vida. Porque eu tinha um comportamento com meu ex-cônjuge que muitas vezes ele falava comigo e eu parecia que eu era aluna dele. Eu dizia para ele que ele queria me dar palestra, né? Então, em algumas partes também eu fiz esse comportamento com ele. Então, a gente não vê a grandeza também do cônjuge. E eu também, muitas vezes, eu fiz isso. Então, é a gente entender o que nós não estamos vendo e deixar também aquela pessoa fazer também o caminho dela. Isso é importante também, a partir do momento que eu vejo a minha grandeza, eu também ver a grandeza do outro. Eu também olhar para o meu filho e ver a grandeza dele, dizer assim, puxa, a gente passou uma grande dor. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e eu falei com a minha terapeuta, né? Eu estava falando para ela, eu disse, nossa, esse ano realmente foi um ano de grande dor. Só que está sendo um ano também que nós temos crescido exponencialmente. Nós temos, assim, eu olho para a vida do meu filho e eu me alegro. Eu me alegro demais, porque veio uma grande dor, veio realmente algo que tirou todos os três da zona de conforto. Mas eu sei que é um grande crescimento, eu sei que vem muitas coisas boas aí. E é sobre isso, é sobre essa evolução. Há 8 anos atrás eu tomei uma decisão. Então, não espere também tomar uma decisão hoje e tudo está pronto, porque não vai ser assim. Mas essa decisão que eu tomei há 8 anos atrás, de emagrecer, de mudar minha vida, de fazer realmente esse caminho desse autoconhecimento, de ter uma conexão genuína com Deus, porque hoje existe essa conexão genuína, esse acesso a Deus, porque eu limpei o meu coração. Eu fiquei muitos anos na igreja, em 2000 eu me batizei e fiquei muitos anos na igreja. Só que eu era uma pessoa reclamona, eu era uma pessoa invejosa, sim, me assustei quando eu percebi isso. Então, eu cuidava das pessoas, mas eu não cuidava de mim, eu tinha muito lixo emocional dentro de mim. E hoje, congregando numa igreja onde que se preocupa com essa parte mental, eu fico muito feliz, porque hoje eu percebi que a igreja, que o evangelho, que os pastores que estão chegando agora estão chegando com essa novidade de vida. Falar dessa mente, dessa expansão, junto com o caminho espiritual, junto com a palavra de Deus, junto com essa paternidade que Deus traz para nós. Então, assim, querida, entenda isso em você, entenda que é um caminho, entenda que você também pode, entenda que essa grandeza que aqui, o que chega para mim hoje nesse vídeo é muito isso, querida, é falar da tua grandeza, é que você consiga entender dentro de você, se o teu físico hoje não é da maneira que você espera, entenda que você pode sim, mas primeiro você tem que acolher. Se a tua vida financeira hoje não é aquela que você quer, não é dos teus sonhos, acolha. Acolha, olhe para essa conta bancária que está baixa e olhe para ela com amor.
faça coisas para que isso vá para frente, faça movimentos, leia livros, veja vídeos aqui no YouTube. Eu sempre digo assim que aqui no YouTube tem muita coisa bacana. Para quê? Para você começar a alinhar isso em você. Só que vai depender dessa decisão. Então essa decisão que você toma hoje é o resultado que você tem amanhã. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu fui e teve sim muito tempo que eu fazia algo e aquilo né, vinha e era igual um castelo de sonho, mas aquilo estava me forjando. Porque eu tinha muita crença limitante, eu tinha muito lixo emocional, eu tinha muitas coisas para resolver dentro de mim. Para que daí, de repente, isso tudo, esse conhecimento, essa espiritualidade, essas pessoas, gente, assim, ó, pessoas, deixa eu falar aqui para vocês. As pessoas que começam a chegar na nossa vida depois que a gente faz essa faxina dentro da gente e a gente descobre a grandeza que a gente tem e a gente faz essa conexão com Deus de verdade, genuína. Gente, assim, é incrível a quantidade de pessoas que tem chego na minha vida e eu tô muito feliz com cada inscrito, principalmente aqui do canal. Eu gosto muito do YouTube, eu acho o YouTube uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Assim, eu sempre falo para as pessoas, eu gosto do Instagram, só que o Instagram é muito ligeiro e a minha social media faz o meu Instagram, mas assim, o YouTube para mim é uma ferramenta incrível, incrível mesmo, sabe? Então veja os vídeos aqui, tem muita coisa bacana. Olhe vídeos, vá se informando, vá olhando para ti, o que né, assim, ó, só não se acomode. Não pense que não é para você, não faça isso. Lá em 2013, eu fiz uma formação Não, 2020, né? 2013 foi onde eu comecei a trabalhar na clínica. Então, eu trabalhei durante 7 anos, quase 8, de serviços gerais numa clínica. E lá eu dizia, olha, eu vou mudar minha vida, eu vou fazer diferente, eu vou estudar. E comecei realmente o meu caminho de emagrecer, porque o meu caminho foi no emagrecimento. E eu fiz esse caminho. Então é sobre isso, gente. É sobre você entender a sua grandeza. E se você não está no lugar que você gostaria, se você não está feliz, você pode fazer um caminho diferente. Só que é decisão, ação, entender a sua grandeza, a ambiência, as pessoas, tá? Cuidar do seu espiritual, fazer terapia, botar esse lixo emocional para fora e assim você vai conseguir aí trilhar um caminho diferente, fazer coisas diferentes. E é isso que vai te tirar da zona de conforto. O nosso cérebro, ele não quer, o nosso cérebro, ele nos sabota, ele não quer mudar, tipo assim, o nosso cérebro, ele quer sempre a mesma coisa, e ele vai agir para que você sempre faça a mesma coisa. Então, que esse vídeo sirva aqui para você entender a sua grandeza, para você regar o seu jardim, né, é importante saber, assim, que você precisa regar o seu jardim, mas você precisa de pessoas também que te ajudem a regar esse jardim, tá? Então, eu vou ficar por aqui, vou deixar esse vídeo aqui para vocês. E não esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Depois da Dor com Inês.